Se tratando de Campeonato Brasileiro, se a gente parar, e é um exercício até bom para as pessoas fazerem, eu acho que o nosso elenco hoje ele está entre os 8. Elenco, está entre os 8. E aí depende do desempenho. Se ele vai levar a gente mais próximo de um G4, de uma Libertadores, ou ele você vai sair um pouquinho do G8 para cima. O elenco do Vasco, para mim, está entre os 8. O desempenho é que vai determinar se a gente vai subir um pouco mais, se a gente vai recuar um pouco mais. E óbvio, quando você fala em Copas, sempre tem a sensação de ser mais palpável, porque quando você tem um campeonato tão longo quanto o campeonato... Meus amigos, tá aí o reflexo da gestão Pedrinho no Vasco, cara. Esse jogo contra o Puerto Cabello é o reflexo do que é o Pedrinho no Vasco. O jogo nem acabou, mano. Tá 3-1 pro Puerto Cabello. Eu parei de assistir essa porcaria desse jogo pra vir trabalhar aqui, pra vir trazer esse vídeo aqui pra vocês, dar minha cara a tapa, porque essa diretoria que deveria fazer isso para o torcedor, deveria todo jogo explicar o que aconteceu com o Vasco dentro da partida, não tem coragem de fazer. Mas a gente tem que trazer aqui esse vídeo pro torcedor. Estou extremamente envergonhado de torcer para esse time medíocre, para esses jogadores, de apoiar esses jogadores fracos. Sou vascaíno de coração, mas hoje eu sinto vergonha de ver esses caras vestirem a camisa do Vasco. É um absurdo você ver o que o Pedrinho está fazendo com o Vasco. Ele é pior do que o Josh lá da Cessa Sete Parques. Ele é pior do que o Alexandre Campelo. Ele é pior que o Eurico Miranda. Não existe presidente pior na história do Vasco do que o senhor Pedrinho. Não existe, não existe. Ele é o pior disparado. Vai rebaixar o Vasco para a segunda divisão. O Diniz não vai fazer esse time do Vasco jogar. O Vasco não sabe sair jogando. Olha o que o Cocão fez hoje. Olha o que o Gumora fez hoje. Mais um pênalti, mais um vacilo. Mais uma vez aí o Vasco entregando o jogo para o adversário. Não tem qualidade, não tem dinheiro, não tem presidente, não tem comando. Temos um diretor que estava no América de Natal trabalhando no Vasco. Temos um projeto de técnico trabalhando no Vasco hoje que se chama o Felipe. É um técnico interino que o Pedrinho tá louco para efetivar ele como treinador do Vasco, porque claramente não vai ter grana para bancar o dinheiro aí do Diniz. O Vasco pode ter um rombo gigantesco aí com os salários do Diniz se der errado aí. E o Vasco vai acabar caindo para a segunda divisão. Eu vou falar para você, cara, o futuro é muito triste. O futuro pro Vasco cair nesse ano é muito perigoso. É muito perigoso. Larga tudo, mano, abre mão de tudo. Foca só no Campeonato Brasileiro, porque se não fizer isso, a gente vai ser rebaixado. Não no primeiro turno, mas no início do segundo turno ali, o Vasco tem tudo para fazer uma das piores campanhas aí da história do Campeonato Brasileiro. Porque esse time não tem qualidade, cara. O Vasco não tem dinheiro, não sabemos o que vai acontecer dessa janela. Dependendo de Pedrinho e Marcelo Santana, a gente já sabe que vai vir esse tipo de jogador que já tá lá no elenco, vai vir mais do mesmo. A diretoria não consegue ter criatividade, os caras não conseguem acertar 2 ou 3 contratações em uma janela. Acerta uma contratação em cada janela. Pra falar a verdade, mano, o Coutinho nem tô achando mais tão acertado assim, cara. Não tá jogando nada, mano. A gente precisa falar do Coutinho. Tem que ser mais criticado, tem que ser mais cobrado dentro de campo. Andando dentro de campo, o cara se arrastando e se diz vascaíno ainda, cara. É um absurdo. O mínimo que o cara que é vascaíno faz dentro de campo é correr. Se eu não tenho técnica, se você que tá me assistindo não tem técnica, não é jogador, pelo menos você corre, você tenta atrapalhar o adversário a fazer alguma coisa aí para que não faça gol no Vasco. E nem isso o Coutinho consegue fazer, cara. É impressionante, é impressionante. Mas ele não é o maior problema do Vasco. O maior problema do Vasco hoje se chama Pedrinho e a sua gestão. A gestão do Vasco é uma das piores que existe aí no futebol brasileiro. Disparado, disparado. Não existe presidente pior dentre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro do que o Pedrinho. Um cara aí que deixou o poder aparentemente subir a cabeça, não consegue aí mudar as suas ideias, não consegue implementar nada dentro do Vasco, cara. Impressionante. Iludiu o torcedor com venda de potencial construtivo de São Januário, iludiu o torcedor que queria vender a SAF do Vasco e até agora nada. Não temos nenhum investidor, não estou falando de Grego. Aquele Grego lá não quer saber do Vasco. Estou falando de qualquer uma, qualquer uma. Não tem ninguém querendo comprar a SAF do Vasco. Por quê? Será que quer vender? Porque time que está à venda aparece interessado. Se tem até gente interessada em comprar um Maré Turbo 2.0 no ano 1999, ainda tem gente que quer comprar um carro desse. Por que não vai aparecer interessado em comprar a SAF do Vasco? Por quê? Já era para ter aparecido. Por que já tem esse tempo todo aí, desde janeiro, que a gente não tem uma notícia de um interessado na SAF? Hoje é dia 7 de maio, quase 4 meses sem uma notícia sequer de um interessado na SAF do Vasco. Alguma coisa tá estranha nisso aí, cara. Alguma coisa tá estranha. Eu não vejo nenhum jornalista pesquisar sobre isso. Não vejo jornalistas, esses que cobrem o dia a dia do Vasco, que estão pisando no CT do Vasco quase todos os dias. Por que não tem uma informação sobre a SAF do Vasco?
Por quê? Porque o Vasco não quer vender. Essa é a única explicação plausível. Por isso que os caras não trazem esse tipo de informação. O torcedor já tá de saco cheio dessa politicagem do Vasco, desses políticos afundando o clube ano após ano. E, infelizmente, o Vasco caminha largos passos para morrer abraçado com o Santos e com o Sport. São dois clubes que já estão praticamente na Série B. O Vasco está se juntando a esses clubes. E o ano que vem, se eu não me engano, só sobe 3, hein? Só sobe 3, hein? Só sobe 3, a situação pode piorar. Porque se fosse esse formato na Série B no ano que o Vasco subiu, lá em 2022, o Vasco não teria subido porque a gente ficou em quarto. O Vasco não tem costume de fazer boa Série B. Com certeza, se cair para a segunda divisão, ainda tem seríssima chance de permanecer na Série B por muitos anos. Não somente 1 ou 2 anos, como foi lá no ano de 2021 e 2022. O Vasco tem chance de ficar anos, muito tempo na Série B. Com certeza aí, cara, o Vasco caminha largos passos para que o pior aconteça nesse ano. Presidente horroroso, que está há mais de 10 dias aí tentando negociar a contratação de um treinador para o Vasco. Não consegue contratar um treinador para o Vasco, o que leva a crer que ele vai ser capaz de montar um elenco melhor para o Vasco na próxima janela de transferência. Nada me leva a crer que o Vasco terá condições de contratar bons jogadores para mudar esse cenário patético, esse cenário do Vasco atualmente. O Vasco é um seríssimo candidato a cair de divisão, não ganha sequer do Puerto Cabello, que seria um time hoje de Série D ou até mesmo um time sem divisão aqui no Brasil, e o Vasco não consegue ganhar fora de casa. É um absurdo, cara, é um absurdo. Acabou de chegar a notícia, meu amigo, 4-1 pro Puerto Cabello, mano, 4-1, cara. Cara, não tem nem o que falar, né, mano, não tem nem o que falar. Depois dessa aqui, depois de 4-1, mano, eu vou encerrar esse vídeo, porque até eu acabar de terminar esse vídeo aqui, vai estar 5-6-1 pro Puerto Cabello. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Acho que tá bem nítido aí pra todo mundo. Só não acredita na realidade do Vasco quem não quer, quem é burro, como a diretoria do Vasco é atualmente. Se tratando de Campeonato Brasileiro, se a gente parar, e é um exercício até bom para as pessoas fazerem, eu acho que o nosso elenco hoje, ele está entre os 8. Elenco, está entre os 8. E aí depende do desempenho. Se ele vai levar a gente mais próximo de um G4, de uma Libertadores, ali você vai sair um pouquinho do G8 para cima. O elenco do Vasco, para mim, está entre os 8. O desempenho é que vai determinar se a gente vai subir um pouco mais, se a gente vai recuar um pouco mais. E óbvio, quando você fala em Copas, sempre tem a sensação de ser mais palpável, porque quando você tem um campeonato tão longo quanto o campeonato